Boa noite a todos. Oi, Daniela, está por aí? Oi, doutor Edson, tô sim. Tudo bem? Você... Tudo jóia. é, Deixa eu só chamar aqui. tá. Oi, Mário. Oi, Daniela, doutor, tudo bem? Boa noite. Oi, Mário, tudo bem? Amanda, Tomara e todos que... Não sei quem está por aí. Hum. Vamos dar uns 5 minutinhos, né, Daniela? Vamos esperar um pouquinho? Ótimo. A Rosane, a Melissa. Acho que a Cristina não vai conseguir entrar, né? Ela me disse. A Cristina não vai entrar. Então, isso foi... Mas eu tô aqui de co-host. Tá. É que eu entrei pela inscrição normal. Tá. Ô, Amanda, você sabe se as meninas estão aí ainda? Oi, Dani. Tem uma menina tá aqui. Tá, que eu vou pedir para ela colocar você, eu, o doutor Edson e a Rosane. Ah, não precisa, né? Precisa de co-host, né? Pra gente poder. Oi, Paulo. Oi, Vinícius. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa Boa noite. noite, Edson. Boa noite, Daniela, Amanda. Boa noite. Oi, Paulo, tudo bem? Oi. Bem, Marcelo Jacob também está por aí. Oi. Eu acho que eu não consigo colocar de co-host, né? Não consigo? Ah, eu consigo. E o que Yes. mais entrou? Ah, eu consigo colocar você no co-host. A Rosane, pelo menos, tá plugada. Boa noite, Tá? Edson, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem? Vi que o Fábio está por aí também. Fábio Pascoaloto, tudo bem? Vi que a Ciomara também estava por aí. Tudo bem? Host. Yes. Tranquilo, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Vamos aprender um pouco de novo com vocês. Quem que é esse que está falando Outro aí? Fábio. No É o Fábio escuro. Pascoaloto. Hein? Fábio No escuro? Pascoaloto. Ele não coloca a câmera, porque ele acho que deve estar Eu sou comprometido muito lá. feio, eu sou muito feio, tio. Apareceu aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Estava até agora dando aula no teu curso aí. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Legal. Eu que agradeço, eu que agradeço, eu que agradeço. oi, assunto, boa noite. Tá sem som, assunto? Tá sem som. Tá sem microfone. Você tá mutado. Tá mutado, assunto. Pronto, deu? Deu, tudo bem? Abriu. A, Tudo. a Melissa está conectando também. Silmara sem vídeo, presente. Boa noite, Silmara. Melissa de co-host. Oi, Melissa. Você tá com o microfone desligado. Pronto. Boa. Tudo bem, gente? Oi, Melissa, boa noite, tudo bem? Boa noite, Boa tudo? noite. Oi, Grazi, tudo bem? Graziela? Oi, Grazi. Ah, Oi, bem-vinda, gente, boa noite. Fernanda. A Mara está dizendo aqui que ela apresenta a Fernanda, que ela convidou, a gente agradece. Ótimo. Muito obrigado, Silmara. Bem-vinda, Fernanda. A Rosane já entrou? Eu vi que ela está plugada aqui, mas eu não sei se ela tá no ar. Eu vi que ela já plugou. Tá. Eu só vou pedir se ela puder ela começar, para mim é melhor, só porque a minha Ok. apresentação tá demorando para abrir aqui. Eu vou fazer Eu vou... pergunta, Melissa, um monte de pergunta.
É fogo amigo. Tá ótimo. Oi, Patrícia Guilherme também está por aí. Eu vi que está tem vídeo. Pode abrir o vídeo, Patrícia. Você estava Tá, já arrumadinha abri. hoje. Deixa eu ver a Rosane. A Rosane está por aí? A Rosane está plugada? Apareceu. Só abre o microfone, Rô. Cadê a Rosane? Não estava funcionando. Oi, Rosane, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Mais 2 minutinhos começamos. Ah, a Patrícia abriu a câmera. Oi, Patrícia. Boa noite. Acho que você está sem som, Patrícia. Não, tá falando baixo mesmo. Fábio Lopes está por aí. Maria Cecília. Tudo bem, Cecília? Estamos conversando até agora. Boa noite a Cláudio todos. Ole- Boa noite. Renata Ezic também, já vi que entrou. Desculpe se eu não cumprimentar as pessoas que eu não estou vendo. A Vicky também, boa noite. Mitsuko, boa noite. A Diana, que tem boa noite aqui. A Rosa entrou, boa noite. Ah, certo. Ricardo Nascimento, boa noite. Boa noite a todos. Todo mundo bem por aí? Boa noite. Boa noite. Ah, agora deu certo a minha aqui, tá? Tudo certo. Podemos começar, Daniela? Podemos. A gente está já com 64 participantes já são 6 e 7 e 5. Você pode começar compartilhando sua tela, doutor Edson? Compartilho. E o pessoal vai entrando. Mário, mais alguém vai entrar da Organon? Você Não, gostaria não, que só eu eu. guardasse? Só eu. Podemos começar? Tá bom, então. Podemos. O que eu compartilhei aí? Compartilhei errado, né? Não, acho que... entrou até o negócio do Zoom Só a aqui. tela do Zoom, né? Peraí. Entrou aí? Entrou, Daniela? Entrou. Entrou sim, doutor Edson. Então vamos lá, podemos começar. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todos nesse highlight. Começo agradecendo a Organon e Exceltis, a Organon em especial ao Mário, que batalhou muito para que esse evento pudesse acontecer. Então, um especial agradecimento a todo o grupo da Organon e ao Mário. Agradeço os participantes, a Daniela Braga, Amanda Sete, Melissa Cavagnoli e Rosane Rodrigues, que são seus debatedores. Hoje o nosso tema é falar sobre alguns assuntos que foram tratados no Congresso Europeu de Fertilidade, o Highlights. O Congresso aconteceu em Copenhague, no dia 25 a 28 de junho. Foram 306 apresentações orais e 804 pôsteres, que é mais ou menos o que acontece em todos os anos. Foi um congresso em que a participação, esse congresso foi híbrido, como o Congresso 2022, foram 11.533 participantes. Realmente, o Congresso 22 foi mais ou menos igual, quer dizer, um número bastante grande de gente. E nós, do Fertility, tivemos a oportunidade de apresentar 4 trabalhos
5 trabalhos, na verdade. Foi um trabalho oral, que fez a apresentação foi a Amanda, e 4 trabalhos em pôster. Então, temos que fomos bem, mas sempre está cada vez mais difícil a publicação em congressos internacionais, pelo grande número e pela grande diversidade, principalmente depois que os chineses entraram em participação de congresso, o número de trabalhos aumentou bastante. Bom, quero começar falando rapidamente nessa introdução. A Organon fez um simpósio patrocinado, como todo ano faz, nos congressos, tanto no europeu quanto no americano. O congresso foi dia 26 de junho, esse evento foi dia 26 de junho, durou 1 hora, em que os chairs foram a Angeline Beltos, que deu aula, e o Juan Garcia Velasco, que é conhecido de todos. Eu vou falar rapidamente o que eles disseram, mas ressalto que o evento da Organon no congresso... Que o congresso da Organon ele foi muito bem prestigiado e as aulas foram muito boas. O primeiro que falou foi a Laura Rienzi, que também Doutor Edson, conhecida eu de acho todos. que você não está Oi. você não tá na tela na tela correta. Você tem que, acho que mudar a tela, não está passando o slide. Não está passando o slide? Não, você tem que Só um minuto, por favor. Maximizar a tela só. E colocar no agora? modo de apresentação e aí depois compartilhar a tela. E agora? Não. Não? Doutor Edson, coloque em apresentação de slides. Não, já está em apresentação do slide. É que eu estou com Agora- 2 computadores agora aqui. Agora foi. Foi. Foi, né? Desculpe. Então vamos lá. Novamente 306 apresentações orais e 804 pôsteres. Foram 11.533 participantes, mais ou menos igual ao Congresso de 2022, que foi híbrido. Nós tivemos no Fertilis, como eu disse há pouco, com a participação de 5 trabalhos, um oral apresentado pela Amanda Sete, um trabalho muito interessante. Esse trabalho já está submetido à publicação, e 4 apresentações em pôster. O evento da Organon, o simpósio patrocinado pela Organon, foi no dia 26, na segunda-feira, também muito bem prestigiado, com 3 participações, da Laura Rienzi, da Angeline Beltos e do Juan Garcia Velasco. Vou falar rapidamente de cada um deles. O primeiro, a Laura Rienzi fez um histórico bastante interessante sobre o congelamento de óvulos, falando desde o congelamento lento e da grande melhora com a vitrificação. Isso ocorreu há alguns anos, dizendo que a sobrevivência passou de 50% a 60% e até 99% com a utilização agora da vitrificação. Esses números foram bastante claros. Aqui são 2 estudos randomizados controlados. Mostrou que aqui que é a preservação de óvulos eletiva, aqui por endometriose, aqui por oncofertilidade, e que mulheres com menos de 35 anos, coletando de 15 a 20 óvulos, as taxas de bebê em casa são em torno de 70% a 75%. Isso ocorre mais ou menos igual no caso de endometriose e ocorre mais ou menos igual na oncofertilidade. Então, mulheres jovens com taxa entre 65% e 70% de probabilidade de bebê em casa com 15 a 20 óvulos, e esse número cai em torno de 50%, 45%, quando essa mulher tem mais de 35 óvulos. São 2 fatores importantes: a idade e o número de óvulos coletados por paciente. Foi uma aula bastante extensa. Ela mostrou também esses números que falam a probabilidade de bebê em casa por transferência aqui no registro internacional, italiano por essa ser italiana, e no registro nacional da Inglaterra, com Take Baby Home, mais ou menos por transferência entre 20% a 25%. Então, esse número que a gente tem. Então, obviamente, quanto mais óvulos, maior a probabilidade de bebê em casa. E ela finalizou que a preservação desses óvulos serve basicamente para 4 situações: para um resgate, isso aqui é muito interessante, daqueles embriões em que estão dividindo lentamente, que o endométrio passa do ponto à transferência, que ele pode ser congelado, e que se quer realmente congelar o embrião para avaliar melhor. Novas técnicas de seleção de embrião, como o diagnóstico genético pré-plantacional, invasivo, não invasivo, metabolômico, e, obviamente, nos casos de doação de óvulos. O Velasco também falou bastante coisa mais sobre maximizar a estimulação da ovulação, falando em 5 pontos: o sucesso, o objetivo, a efetividade, a segurança e o custo, e
referendou mais uma vez esse seu trabalho mais recente sobre o número de óvulos e probabilidade de gravidez, publicado no Fertility Experience, e realmente caindo aquele conceito de que existe um platô em relação ao número de óvulos para obtenção de gestação. Aqui do lado esquerdo está a gravidez por transferência e gravidez por transferência e take baby home por número de óvulos. Se vê que esse número aumenta quanto maior o número de óvulos, e também isso é relativo à idade. Então não existe esse platô. Você sabe que números acima de 20, 25, 30 óvulos, quanto mais óvulo, maior a probabilidade de você ter bebê em casa estratificado para todas as idades. E citou também que as situações de estímulo ovulatório para as mulheres de diferentes características, ele tem que ser individualizado, mas eu quero aqui reforçar sobre esse trabalho publicado muito recentemente, sobre a comparação da corefluitropina, posso falar aqui, é o Elonva, a medicação da Organon, com a comparação com a FSH recombinante, e num número bastante grande se viu que a probabilidade de bebê em casa com corefluitropina alta foi significativamente maior, e esses números mostram muito bem o forte que esse parâmetro, em que se vê o número inicial de folículos, o número final de folículos, com a comparação com a corefluitropina alfa ou com FSH recombinante ou com o urinário, se viu que nesses dois trabalhos do Engage e no Ensure, a folitropina alfa levou a uma melhora efetividade, mostrando que é uma medicação bastante efetiva e cada vez mais usada no nosso meio, por causa da sua facilidade de aplicação e, obviamente, por causa do seu efeito. A última apresentação foi uma apresentação da área emocional, bastante importante, cada vez mais ligado a nós, dizendo que o motivo de dropout, esse é o motivo pelo qual o casal ou a mulher não continua, que os fatores psicológicos e emocionais são muito importantes, além dos fatores de custo, e aqui é bastante interessante, 44% dos casais inférteis nunca veem um médico, 20% descontinuam o tratamento e 25% a 40% daqueles que foram indicados para reprodução assistida não chegam a tratamento. Então, o dropout é muito alto no nosso meio e reforçou realmente que o fator emocional é muito importante, levando essa frase: temos que começar com a experiência do cliente para transcender a tecnologia e não o contrário. Então, foram temas bastante interessantes, e eu reforço aqui o predicado desta apresentação desse simpósio patrocinado pelo Organon. Agora eu passo a palavra para as nossas 4 debatedoras. Eu acho que vai começar a Rosane, não é isso? Rosane, você começa. Agradeço novamente, então, a vocês. Muito obrigado, Rosane. A palavra é tua. Vamos lá. Vou tentar compartilhar a tela para vocês. Eu queria agradecer ao Dr. Edson e ao Organon pelo convite. Me sinto muito honrada para discutir com vocês a respeito do que foi apresentado no Congresso. Espero que seja super proveitoso tanto para mim quanto para vocês. Vocês conseguem ver? Ainda não. Ainda não. Tá. Acho que agora vocês vão conseguir. Vocês conseguem ver? Sim. Perfeito. Então, eu separei é um congresso muito grande, né? Então, infelizmente, seria bom que nós tivéssemos a noite inteira aí para falar sobre todas as novidades e que nós pudéssemos discutir a respeito da qualidade dos trabalhos, de se o trabalho tenha sido bem feito, se não tenha sido bem feito, qual era a técnica que foi realizada esse trabalho, a análise estatística. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso num tempo tão curto, então eu vou meio que citar os trabalhos e depois espero que nós tenhamos tempo hábil para discutirmos, tá bom? Então, eu separei, começando pela transferência embrionária. Eu acho que a reprodução humana, eu não sei se é a impressão de todos, mas para mim a reprodução humana ela infelizmente estagnou nos últimos anos, pelo menos nos últimos 3 anos, e um grande ganho que nós tivemos a despeito disso foram os ganhos a respeito da transferência embrionária. Então, esse primeiro trabalho... Alexa, parar. Oi? Então, esse primeiro trabalho, ele é um trabalho que é da Meckins,
É engraçado que a Mecken sempre usa transferência em ciclo espontâneo. Ela é uma pesquisadora que estuda muito, uma pesquisadora belga que estuda muito transferência de embriões em ciclo espontâneo, mas ela fez esse trabalho esse ano, ela apresentou esse trabalho em ciclo ciclo artificial. Então, qual é a pergunta, né? O questionamento era se a quantidade da progesterona vaginal que nós utilizamos antes da transferência embrionária em ciclos artificiais, se ela tem um impacto muito grande na taxa de nascidos vivos e reduz a taxa de abortamento. Eu acho que não sei se somente lá no nosso grupo, na Fertility, a gente tem usado uma quantidade muito grande de progesterona, mesclando progesterona vaginal micronizada com progesterona oral. Então, eu achei que o tema é realmente relevante, principalmente para o nosso grupo. Foram feitos 827 ciclos, utilizando 600 miligramas de progesterona por dia e 998 ciclos utilizando, desculpe-me, aí é 800 miligramas por dia. E a taxa de gestação, o que a gente observou é que, independentemente de uma dose super alta de progesterona vaginal, 800 miligramas, a gente não teve uma diferença na taxa de gestação, não houve uma diferença na taxa de nascidos vivos e não houve uma diferença na taxa de abortamento. É importante ressaltar que, apesar de não ter havido diferença significativa entre os grupos, nós temos que perceber que é um estudo retrospectivo e muito importante, não se foi dosado o nível de progesterona no dia da transferência embrionária. Obviamente, por causa disso, eles não conseguiram aí fazer um enhancement da progesterona, do suporte de fase lútea naquelas pacientes que tinham um threshold muito baixo de progesterona. Mas fica aí o nosso questionamento se vale a pena usar tanta progesterona assim. Voltamos a ressaltar que quando a gente usa a medicação oral, nós perdemos o parâmetro sérico de como essa progesterona está, e nós não temos também disponíveis muitos estudos que relacionam o teto, o nível máximo de progesterona que nós devemos ter, se uma progesterona também muito alta também não é deletéria a taxa de gestação. Seguindo, esse outro trabalho espanhol é super interessante. O questionamento do estudo é se em receptoras de óvulos que são ovuladoras, em programas de óvulo doação, se a transferência de embrião único num ciclo natural modificado aumenta a taxa de sucesso, já que diminui o risco obstétrico comparado ao ciclo artificial, e isso já está bem estabelecido. Então, eles fizeram um estudo retrospectivo entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021. Foram 797 transferências embrionárias de embrião único, 590 em ciclo preparado e 207 em ciclo natural modificado. Nós sabemos que ainda é comum naqueles programas de óvulo doação utilizarem o ciclo preparado, o ciclo artificial e não o ciclo natural modificado. A taxa de cancelamento, depois da taxa de cancelamento, eles ficaram com um N de 683 transferências. E o que se observou é que a taxa de gestação ela não teve diferença entre os grupos, a taxa de gestação clínica também não foi diferente entre os grupos, não houve uma diferença na taxa de abortamento, entretanto, houve sim uma taxa de nascidos vivos maior naquele grupo no qual foi realizada uma transferência em ciclo natural modificado. Disso, nós depreendemos que, provavelmente, pela menor morbidade perinatal, essas pacientes, elas têm uma chance maior de ter o bebê em casa, quando nós realizamos a transferência embrionária em ciclo natural modificado. Lembrando que também foi um estudo retrospectivo e que alguns fatores confundidores, tais como fatores uterinos, se foi utilizado embrião biopsiado ou não biopsiado, e a quantidade de falhas de tratamentos anteriores, isso não está disponível no artigo, então são fatores limitantes para o estudo. E aí eu ressalto mais uma vez que em programas de óvulo doação, sim, é interessante naquelas pacientes que são ovuladoras, naquelas receptoras que continuam ovulando, realizar a transferência de embrião em ciclo natural modificado, já que isso realmente reduz o risco obstétrico, possibilitando um aumento na taxa de gestação. Deixe-me voltar. Esse outro trabalho, também ainda relacionado à transferência embrionária, e é um questionamento muito que nós temos, né, na prática clínica, se
quando nós utilizamos o ciclo espontâneo, se essa transferência vai cair num sábado, num domingo, como é que nós iremos overcome, né, superar essa dificuldade estrutural dos nossos laboratórios? Então, esse trabalho ele levantou o questionamento se é possível disparar a ovulação quando o folículo atinja 17 milímetros. E se isso ele pode permitir que a gente consiga fazer uma flexibilização do agendamento dessa transferência embrionária. Então, é um estudo multicêntrico, 3.075 single embryo transfers, então um número N grande, em ciclo natural modificado entre janeiro de 2020 e setembro de 2022. Com materiais e métodos, eles incluíram aí, é importante ressaltar, que eles só transferiram aquelas pacientes que tinham blastocístio de boa qualidade, pelo menos 3 bebê. Eles dosaram a progesterona no dia do trigger, no dia do HCG, e era necessário que essa progesterona estivesse abaixo de 1,5, naquelas pacientes que tinham ciclos regulares e que não tinham nenhum fluido na cavidade peritoneal. E eles dividiram em 3 grupos. Quando foi dado o HCG, quando o maior folículo ele tinha entre 13 e 16 milímetros, quando o maior folículo tinha entre 16 e 19, e quando o maior folículo ele tinha acima de 19 milímetros. O que a gente observou nesse estudo é que a taxa de gestação não foi diferente entre os 2 grupos, entre os 3 grupos, a taxa de gestação clínica também não foi diferente entre os 3 grupos, a taxa de abortamento não foi diferente entre os 3 grupos, e nós percebemos que, por incrível que pareça, na segmentação dos grupos, quanto menor era o folículo, maior a taxa de implantação. Isso é um questionamento aí que fica para a gente, já que eles dosaram a progesterona no dia do trigger e todas as pacientes que foram submetidas à transferência embrionária tinham progesterona abaixo de 1,5. Mas isso nos permite concluir que nós podemos realizar o trigger da ovulação quando o endométrio está adequado, quando nós temos folículos entre 13 e 20 milímetros, sem que haja nenhum prejuízo aos resultados da fertilização in vitro e nos permitindo a flexibilizar o dia da transferência embrionária, lembrando que, nesse caso, um único detalhe é que 84% dos casos o HCG foi realizado quando a gente tinha o segundo grupo, entre 15 e 19 milímetros. Então, isso nos faz questionar se o N, se a amostra daquelas pacientes que tinham folículos muito pequenos no dia do HCG, se isso pode ter interferido no resultado final. Entretanto, nos parece que é realmente seguro se no dia do trigger a progesterona está abaixo de 1,5. Então, ciclo natural modificado, lembrar de dosar a progesterona no dia do trigger. Endometriose, esse é o tema que eu mais amo, né? É o tema que eu mais estudo. Fiquei um pouco decepcionada com o Ashley, eu não vi nada que chamasse tanta atenção assim sobre endometriose, mas uma coisa que eu estudo muito é a relação entre microbiota intestinal e o desenvolvimento da doença. Então, essa apresentação foi uma apresentação que me chamou muito a atenção. E a pergunta era se a composição da microbiota intestinal é diferente naquelas pacientes que têm ou aquelas pacientes que não apresentam endometriose. Foi um estudo caso-controle de 1.000 mulheres da Estônia. Eles excluíram do trabalho do estudo aquelas pacientes, os controles, o grupo controle. As pacientes não podiam ter endometriose confirmada. Isso também é um questionamento, porque é bem complicado nós excluirmos completamente que a paciente tem endometriose. Todas essas pacientes têm que ter sido submetidas à laparoscopia, e o critério de inclusão não foi pacientes submetidas à laparoscopia anterior. Presença de doenças autoimunes, já que doenças autoimunes podem alterar a microbiota intestinal, e presença de doenças intestinais pelo mesmo motivo. Foram 136 mulheres com endometriose e um número muito maior de controles, 864. Eles fizeram a análise metagenômica da abundância dos filos, do DNA microbiano que foi extraído de amostra fecal, e os gêneros mais encontrados foi a Prevotella e a Bacteroides genus. Entretanto, não houve uma maior relação desses 2 filos com endometriose. Não foi encontrada também, como conclusão, diferença entre a microbiota intestinal de pacientes com e sem endometriose, lembrando que a maior parte das pacientes com endometriose usam tratamento hormonal, e isso pode sim alterar a microbiota, lembrando também que é muito difícil estabelecer essa conexão
de alteração de microbiota intestinal com endometriose. É difícil estabelecermos a relação de causa e consequência, quem veio primeiro, se foi a alteração da microbiota ou se foi a doença. Enfim, ainda é um tema que nós precisaremos nos debruçar nos próximos anos com muito cuidado. Em relação à cirurgia, que também é algo que eu estudo, né, que é a minha prática do dia a dia, eu separei esse artigo. Nós temos um grupo de alguns médicos esterileutas, e outro dia nós estávamos discutindo isso, se a correção de cicatriz de cesárea em pacientes com infertilidade secundária aumenta ou não a taxa de nascidos vivos. Se nós devemos, naquelas pacientes que têm cicatriz de cesárea, corrigir o defeito antes da transferência embrionária, se aquela paciente tem uma infertilidade secundária. Foi um estudo retrospectivo. As pacientes foram submetidas à correção histeroscópica, assistida por laparoscopia. Os critérios de inclusão foram mulheres com infertilidade secundária que tinham descarga vaginal anormal, sangramento e fluido na cavidade uterina e que tinham diagnóstico de uma cicatriz de cesárea hipertrófica diagnosticada no ultrassom transvaginal. O problema desse trabalho foi realmente um N muito pequeno. 11 mulheres foram submetidas a esse reparo definitivo. Então, nós questionamos. Entretanto, foi observado que a taxa de gestação foi uma taxa muito alta. Então, 8 de 11 de taxa de gestação, 7 de 11 de taxa de gestação clínica e 5 de 11 de taxa de nascidos vivos. Então, o estudo sugere uma associação realmente positiva entre a correção de cicatriz de cesárea e gestação, mas eu ressalto que foi um N muito reduzido, além da ausência de exclusão de outros fatores confundidores. Em relação à pobre resposta ovariana, que é um tema que nós discutimos muito, né? Que os congressos aí é o que a gente precisa aprender, é o que é a chave do sucesso, né? Da maior parte, do maior número de nossos pacientes. A gente tem normalmente um N muito grande de pacientes pobres respondedores e pouco se sabe, poucas ferramentas nós temos disponíveis. E veio, aí eu lembro esse trabalho que é super interessante a respeito de PRP. Aqui no Brasil, lembrando, nós temos uma colega que estuda muito isso. E a questão é se a injeção de PRP intraovariana melhora o resultado, os outcomes de FIV de pacientes que têm pobre reserva ovariana. Foi um estudo multicêntrico randomizado, então isso é realmente muito interessante, foi um estudo prospectivo para avaliar a ação do PRP nos indicadores da FIV. Nos critérios de inclusão, nós tivemos mulheres com menos de 38 anos, 2 ou mais ciclos prévios, nos quais 3 óvulos ou menos foram coletados. E os critérios de exclusão são muito importantes para que as pacientes tivessem um grupo homogêneo. Aquelas pacientes que tinham desordem genética, cirurgias ovarianas prévias, endometrioma, obesidade, fator masculino grave foram excluídas. Foram randomizadas 83 pacientes, no grupo PRP, 41 pacientes, e no grupo controle, 42 pacientes, e em todos os casos foi realizado ICSI, PGTA e Single Embryo Transfer. O principal outcome que foi avaliado foi o número de óvulos coletados. E aí, nós observamos que não houve diferença significativa. O número de óvulos captados foi comparável entre os dois grupos, assim como a obtenção de blastocistos euploides. Como conclusão, nós temos que a injeção do PRP ovariano não aumentou o número de óvulos coletados ou qualquer outro parâmetro de resultado de FIV. É importante ressaltar, e isso é algo que realmente nós temos que discutir. A captação oocytária foi realizada logo no mês subsequente à injeção do PRP intraovário. Então, existe aí um questionamento se houve tempo hábil desse PRP agir. Da mesma forma, nós sabemos que existem alguns detalhes que devem ser discutidos quando nós falamos de PRP, a quantidade, como é que foi preparado esse PRP, qual foi a metodologia que foi preparada, em que local do ovário esse PRP foi injetado. Então, existem várias nuances aí que também nós devemos discutir. Esse outro trabalho foi o trabalho do Polisos, né? Um trabalho que deu polêmica lá, todo mundo comentou a respeito desse trabalho, que o questionamento principal do estudo foi a administração de 2 meses de testosterona transdérmica antes do estímulo ovariano naquelas pacientes
que eram classificadas como pobres respondedoras de acordo com os critérios de Bolonha. Foi um estudo duplo cego, multicêntrico. Entretanto, foi um estudo que levou 7 anos para ser completado, né? Então, ele começou em 2015, terminou em 2022, e comparou aquelas pacientes que utilizaram 5 miligramas de testosterona transdérmica e aquelas que fizeram placebo por 2 meses. Nos critérios de inclusão, mulheres entre 18 e 43 anos, de 10 centros europeus diferentes, classificados como pobres respondedoras de acordo com os critérios de Bolonha, entre 2015 e 2022. Foram 290 pacientes incluídas, e o que se observou é que não houve diferença significativa de nenhum parâmetro estudado, nem de óvulos captados, nem de óvulos maduros, nem de embriões, assim como taxa de gestação. A conclusão que o Polisus teve é que testosterona pré-FIV não aumenta a taxa de gestação em mulheres pobres respondedoras. Houve um burburinho na plateia, né? As pessoas começaram a discutir se isso realmente era verdade ou não. Houve quem questionasse a quantidade enorme de dropout que houve do N das pacientes que foram incluídas no trabalho. Lembrando que o trabalho ele ocorreu no período da pandemia. Então, entretanto, a conclusão dele é que testosterona pré-FIV realmente não aumenta a taxa de gestação em mulheres pobres respondedoras. Por fim, o último estudo que eu escolhi, está acabando meu tempo, né? Esse estudo é da Annalisa Racca, lá da Espanha, estudo interessante, e o objetivo do estudo, na verdade, era fazer um duostine com transferência a fresco em mulheres pobres respondedoras, mas que têm idade mais jovem. Então, é um estudo prospectivo randomizado, controlado, comparando 2 protocolos de estímulo ovariano, um estímulo ovariano duplo versus um estímulo único, seguido da transferência a fresco. Então, ela separou aí 2 grupos. Um grupo foi submetido a duostine, iniciou-se o primeiro estímulo na fase lútea do ciclo menstrual da paciente. 5 dias após a captação, iniciou-se um outro estímulo, agora na fase proliferativa do ciclo, e foi realizada transferência a fresco. E o grupo controle foram aquelas pacientes que foram submetidas a um estímulo único, no qual esse estímulo foi iniciado na fase proliferativa do ciclo e também foi realizada a transferência a fresco. Foram 120 mulheres, entre outubro de 2020 e outubro de 2022, o principal outcome que foi avaliado foi o número de bons embriões obtidos, mas havia aí um desejo de analisar outcomes secundários, que seria a taxa de gestação clínica e de abortamento após transferência a fresco. Os critérios de inclusão foram mulheres abaixo de 40 anos, mulheres jovens, quer dizer, acima de 35 anos, mas abaixo de 40 anos, eles consideraram como mulheres jovens, com o antimileriano abaixo de 1,2 aí, de acordo com o critério de Poseidon. Os resultados, 107 pacientes incluídas, no grupo A foram 53 pacientes, no grupo B, 54 pacientes. No grupo A, que foi o Duo Fresh, houve sim um maior número de embriões bons e viáveis para serem transferidos, uma diferença de 0,8, com intervalo de confiança de 95%. Não se observou diferença significativa entre a taxa de gestação dos 2 grupos, e diante disso, se depreendeu que o estímulo duplo aumenta o número de bons embriões para serem transferidos, sem promover uma diminuição da taxa de gestação quando nós transferimos a fresco. Então, entretanto, eu ressalto que a limitação do trabalho foi que o N que eles calcularam, um N pequeno, aí, 100 e poucos pacientes, esse N foi calculado somente para um único outcome, que era a quantidade de bons embriões resultantes dos estímulos. Então, provavelmente eles devem continuar esse estudo aí, aumentando, né, fazendo um enlargement desse N, para que seja avaliado se realmente a taxa de gestação é comparável entre os grupos. É isso, muito obrigada pela oportunidade, fico à disposição. Muito obrigado, Rosane. Trabalho super interessante, seguramente vai dar uma boa discussão. Convido agora a Melissa Cavagnoli. Melissa, bom, desculpe, eu não falei o currículo de vocês, todas são conhecidas, então vamos lá. Obrigado, Melissa, sua vez. Obrigada, Edson, obrigada, Dani, obrigada, Organon também, fiquei bem feliz por ser convidada
para esse bate-papo aqui sobre o Esri. Uma coisa que eu achei muito interessante do Esri desse ano, eu achei ele muito organizado, todas as palestras eram muito perto uma das outras, então a gente conseguia transitar entre uma sala e outra, e várias coisas, pequenas apresentações orais ali, eram coisas que a gente podia usar muito na prática clínica, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí, gente. Ixi, não estou conseguindo aqui, peraí. Vocês estão vendo a minha tela? Peraí. Estava indo, Melissa, aí não foi mais. Peraí, de novo. Vamos ver se agora vai. Gente, não aparece aqui para mim. Aqui também não. Peraí. Tá aparecendo o share screen para você? Tá, compartilhamento de tela. Só que quando eu coloco, ele não aparece a minha apresentação, que está aberta aqui. Você não quer tentar fechar e abrir novamente? Ô, Mel, ela tá tá com uma apresentação de slides e aberto na sua tela inicial do computador? Tá, E tá em apresentação de slides? tá. Não, acho que não está em apresentação de slides. Espera aí. Deixa eu tentar salvar de novo aqui. Vamos ver. O que tá falando? Quando você coloca em apresentação de slides, começa a apresentar e aí você consegue compartilhar. Vocês não estão vendo, né? Não. Gente, eu não estou conseguindo. Espera aí. Não tava vendo o quê? Melissa, outro dia isso aconteceu comigo no Sapiente e eu precisei encaminhar o arquivo Foi. por e-mail para as meninas. Agora foi. Oi? Agora foi. Tá, Quase. obrigada. Eu digo quase. Foi o seu PowerPoint está ali, só não está no modo de apresentação. Ai, aqui para mim aparece no modo de apresentação já. Como é que foi que você falou, Rô, que tem que fazer? Coloca em apresentação de slides, e aí quando coloca em apresentação de slides, colocando do primeiro slide, sai dessa tela. Tem que ir em cima, ali em cima no vermelho, apresentação de slides. Isso. Aí vai começar do começo. Oi? Coloca do começo, Mel. E aqui em cima, um pouquinho mais em cima, ó. Tem do começo, do slide atual e apresentação de slides personalizados. Aí, Mel, isso. Oi? Aí mesmo. Tá, pronto. Mas não foi, não. Aí não foi. Gente, e aqui para mim tá aparecendo na tela cheia. Puxa vida. Mas pode apresentar-se assim, Melissa, dá para ver bem. Pode ser? Claro, Porque claro, tá bem. no meu computador aparece como se eu estivesse apresentando para vocês na tela cheia, tá? Não sei exatamente
Tenta tá pôr do slide atual. Vamos lá, peraí. Foi? Não. Tá. Bom, eu vou apresentar assim, tá? E aí vocês Fica tranquilo aí. conseguem... Não precisa ficar nervoso. Fica tranquilo. Bom, coincidentemente, duas das apresentações da Rosane bateram com as minhas, mas eu também vou dar a minha visão bem breve, tá? Mas uma das palestras que eu trouxe foi a palestra inicial, que foi sobre... Sempre a palestra magna, né? A palestra que abre o congresso, é o artigo mais acessado no anterior na revista Human Reproduction. E foi esse artigo sobre a influência da dieta e exercício nos espermatozoides e no epigenoma. Foi apresentado pelo Romain Barré, da Universidade de Copenhague, e, na verdade, esse era um trabalho sobre a liraglutida, né, que foi publicado no New England, e eles entraram num braço desse trabalho para avaliar se havia alguma mudança da quantidade, né, nos parâmetros seminais, de acordo com a manutenção da dieta 1 ano depois dessa dieta, tá? Então, o que eles observaram, né? Que havia uma melhora na concentração dos espermatozoides e uma melhora na contagem dos espermatozoides, mas que não tinha diferença na motilidade desses espermatozoides no T2, ou seja, 52 semanas depois das 8 semanas de dieta. Então, nos pacientes que tinham conseguido manter esse peso, havia uma melhora significativa nos parâmetros seminais. E essa palestra foi interessante porque ele trouxe aqui alguns outros trabalhos, né? E um desses trabalhos, eles fizeram com camundongos, né? Para avaliar as modificações epigenéticas na prole. Então, eles pegaram os camundongos, 10 camundongos, fizeram 10 dietas diferentes para esses camundongos e controlaram as dietas das fêmeas, tá? E o que eles puderam observar? Que certos tipos de dieta, como as dietas ocidentais, como a nossa, que são ricas em carboidrato, por exemplo, podiam levar os camundongos fêmeos, os camundongos filhos, a terem um metabolismo menos acelerado, tá? E observando na prole feminina, os ratos machos, né, os pais, né, que tinham dietas pobres em proteínas e ricas em carboidratos, tinham filhas com maior tendência a ter intolerância à glicose, tá? Então, existia uma menor produção de insulina pelas células beta do pâncreas e um aumento da gordura ruim nessas ratas. Além disso, né, eles fizeram um experimento com a prole masculina, onde eles criaram essa caixa aqui, que parece uma cruz, na verdade, e colocaram 2 braços fechados e 2 braços abertos, né? E os ratos que ficavam só pelo sistema fechado, né, eles eram considerados como ratos com maior tendência a serem ansiosos, né, e a procurarem locais seguros, né? E o que eles observaram? De novo, que uma dieta que é baixa em proteína e muito rica em carboidrato fazia com que os ratos filhos fossem mais ansiosos e alguns estudos já mostram também isso em humanos, né? Uma correlação com cognição nos meninos e tendência à esquizofrenia, por exemplo, né? E um dado bastante importante que ele trouxe para a palestra dele é a relação de obesidade e como sendo fator de risco para autismo, tá? Então, que pais obesos, eles tinham 73% de aumento de risco de filhos autistas, e não com o espectro autista, tá? Mas com autismo mesmo, quando comparado a pais né, com IMC normal. E recentemente, no congresso,
no Congresso Brasileiro, eu dei uma aula sobre ovário policístico, tá? Tem um trabalho também mostrando que as mães com ovário policístico têm uma tendência maior a ter filhos ou filhas com espectro autista, tá? Dá 56% a 59% de chance. Então, como esses fatores, lógico, aqui ele está falando especificamente, né, sobre a questão espermatozoide, mas como os fatores ambientais eles podem influenciar no comportamento, na cognição da prole, né? Então, a conclusão desse trabalho foi que a perda de peso ela induzia não só melhora nos parâmetros seminais, mas também no remodelamento epigenético do espermatozoide, né? E isso podia se transferir após fertilização, ou seja, né? Para o embrião em si, talvez isso não tivesse tanta influência em termos de taxa de gravidez, mas sim no desenvolvimento dessa prole, especialmente no desenvolvimento do sistema nervoso central. O segundo trabalho a Rosane já apresentou, tá? Que foi da Filipa Rafael, e uma coisa que a gente pôde observar no Congresso, que tinha diversos trabalhos do grupo Genera-IV, né? Acho que foram muitos trabalhos apresentados, e esse foi a respeito das taxas de nascidos vivos, né? Comparando ciclos naturais e artificiais em mulheres recebendo óvulos doados, e se havia algum impacto da idade materna. O que nós já sabemos até agora, então, que o ciclo natural, ele tem menos medicação, então ele é mais amigável para paciente, ele é menos invasível, ele tem uma taxa de cancelamento maior e mais visitas à clínica. Eu, particularmente, né, na minha prática clínica, eu discordo da taxa de cancelamento, porque eu acho que quando você se adapta bem ao ciclo natural, você consegue fazer praticamente todas as pacientes ovulatórias, né, preparo de endométrio em ciclo natural sem perder o ciclo, né? E no ciclo artificial, o que se sabe é que existe uma taxa de abortamento um pouquinho maior, com uma taxa de peso dos bebês maiores, e a grande questão que são as desordens hipertensivas na gestação. Então, esse estudo foi um estudo multicêntrico com um N bastante grande em relação à taxa de transferência de embrião. Então, 2 grupos, foram avaliados dados de 2010 a 2019. Então, o que eles avaliaram é que não existia diferença na taxa de gravidez clínica, a taxa de abortamento ela era um pouquinho maior nos ciclos artificiais, mas sem diferença significativa, mas a taxa de nascidos vivos ela foi um pouquinho maior nos pacientes que fizeram ciclo natural. Particularmente foi a primeira vez que eu vi esse dado, né? Eu acho que muito nos congressos o que se fala é que as taxas de gravidez são iguais, mas o que realmente se diminui são as comorbidades obstétricas, e como a Rosane falou, né, talvez por se ter menos pré-eclâmpsia, né, menos natimortos aí, né, menos complicações obstétricas, a taxa de nascido vivo tenha sido maior nesse grupo de pacientes. Então, provando que a idade não afeta o funcionamento do corpo lúteo em termos de taxa de gravidez e de gravidez, e essas pacientes que recebem óvulos doados, mas que ainda são ovulatórias, elas podem sim serem submetidas a ciclo espontâneo para preparo de endométrio. E esse trabalho, tá, eu quis trazer sobre o PRP intraovariano, porque nós aqui na clínica, nós fizemos por um tempo, né, estamos revendo a nossa conduta, baseado na apresentação do grupo do IV de New Jersey, né. Então, esse foi um estudo multicêntrico, randomizado, observando a eficácia do PRP ovariano nos ciclos de FIV. As pacientes todas eram jovens, então até 37 anos, e o desfecho primário era número de M2, de óvulos maduros. Então, nós sabemos que o PRP ele tem diferentes funções na reprodução humana. Nós temos colegas no Brasil que usam muito o PRP para endométrio, mas o PRP ovariano são poucas as pessoas, né, que a gente ouve. São poucos grupos que a gente ouve falar. Então, a grande vantagem, né, do PRP é que ele tem fatores de crescimento e citocinas envolvidas que poderiam melhorar a foliculogênese e recrutar mais folículos, né? Então, esse trabalho
Mas a gente não tinha trabalho randomizado a respeito do uso do PRP ovariano. Então, esse trabalho foi multicêntrico, mas foi randomizado. Foram 87 pacientes, onde 83 entraram no estudo. Então, a Rosane também falou, né, sobre os critérios de inclusão e de exclusão. Então, todas as pacientes eram jovens, mas tinham uma pobre resposta em ciclos anteriores de FIV, ou por cancelamento, ou por baixa recuperação de oócitos, tá? E esse trabalho, o que eles fizeram, né? Eles pegaram os dois grupos, randomizaram já no dia 3 do primeiro ciclo. Em um grupo eles fizeram PRP, usaram estrogênio e progesterona por 21 dias para ambos os grupos e depois começaram a estimulação ovariana. Lembrando que a maioria dos trabalhos mostra que o PRP faz efeito em torno de 45 dias, tá? O que eles mostraram? Que não houve diferença em número de óvulos maduros em relação aos controles, as pacientes que não realizaram PRP, que não houve diferença em número de blastocistos e nem número de blastocistos euploides. Então, a conclusão desse trabalho foi que para as mulheres com pobre resposta ovariana, a injeção de PRP intraovariano, ela não melhora os massificadores de reserva ovariana, não tinha alteração no AMH e FSH dessas pacientes, não melhora M2, não melhora o número de blastocistos e não é uma prática viável. Hoje, casualmente, eu fiz saiu um beta de uma paciente minha que nós fizemos o PRP ovariano. Eu não observei melhora, né? E não acho que foi uma feliz coincidência, mas é uma paciente que eu demorei muito para começar o ciclo dela, que nunca, ou não tinha folículo, ela tinha FSH alterado, e eu propus o PRP ovariano como uma terapia experimental. Nós fizemos, no ciclo seguinte eu induzi ovulação, coletei um óvulo, um blastocisto normal, nós fizemos a transferência e deu positivo. Então, às vezes também, né, individualizar tratamentos, né, desde que não vão causar nenhum mal para essa paciente, talvez seja a melhor solução aí para esses casos. Obrigada, gente. Desculpa pelos transtornos, viu? Imagina, foi ótimo. Muito obrigado, Melissa. Ótimos trabalhos. Seguramente vai dar mais discussão ainda. E agora eu convido a Daniela Braga para fazer a sua apresentação. Daniela, você primeiro, né? Pode ser? Pode ser, Amanda? Que eu ia... bom, mas daí você faz esse papel, né? Tá bom. Vamos lá. Daniela, muito obrigado. Pensa que eu sei fazer isso também, tá? De compartilhar a tela, peraí. Oi? Deu certo? Não, não está em modo de apresentação. Ah, não? Então tá Não. com esse problema. Para mim também aparece, gente. Não foi? Não foi. Tenta aqui embaixo, Daniela, no modo de apresentação aqui embaixo. Eu tô indo aí. No verdinho, né? Não, você está vendo lá em cima, né? Tenta pela barra de baixo. Assim Isso, mesmo. isso, dessa aí, isso.
Aqui no meu não vai. Foi? Não vai. Não, Foi agora, né? não, Não? para cá não. Não. Hum, Pode apresentar assim, só aumenta. Opa, assim. Agora vai. Foi, né? ainda não. Não é Foi, possível. foi, Foi? perfeito, foi. Foi. Então, bom, vamos lá. Vou ser bastante breve, então a gente deixou para a Melissa e para a Rosane falarem mais da parte clínica, eu e a Amanda vamos falar um pouco mais da parte mais de biologia, fatores masculinos, um pouquinho de PGT. Vou tentar ser bastante breve, tá? Bom, o primeiro trabalho que me chamou a atenção no congresso foi esse trabalho em inglês, que para esse estudo eles quiseram saber se o método de seleção dos embriões baseado na avaliação morfológica ou morfocinética, assumindo que os embriões masculinos e femininos têm taxas idênticas de desenvolvimento e implantação, então eles quiseram saber se isso é verdade. Tá? Então eles se basearam em estudos que mostravam que o desenvolvimento embrionário de embriões masculinos e femininos eram diferentes. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram 1.241 embriões euploides, então esses embriões eles foram submetidos ao PGT para aneuploidia, e eles disseram que, obviamente, que essa informação não foi liberada para os pais, mas eles usaram essas informações para o estudo. Então, esses embriões eles foram divididos em embriões masculinos e embriões femininos, e eles avaliaram a morfologia, a taxa de nascidos vivos, a taxa de implantação, a taxa de nascidos vivos e a taxa de abortamento. Tá? Eles observaram que houve uma maior incidência de embriões masculinos com o trofectoderma de alta qualidade, quando comparados aos embriões femininos. Eles observaram também uma maior incidência de embriões com boa qualidade de trofectoderma que implantaram dentre os embriões masculinos, quando comparados com os embriões femininos. Só que, por outro lado, eles observaram que, dentre esses embriões de boa qualidade masculinos que foram transferidos, 16,7% desses embriões levaram a uma perda de gestação bioquímica, comparado com apenas 4,2% dos embriões femininos. Então, esse estudo é interessante porque ele mostra que, apesar dos embriões masculinos mostrarem uma melhor qualidade, isso por meio da classificação de Gardner, tá? Não sei se eu cheguei a falar aqui. Então, os embriões foram classificados de acordo com Gardner. Então, esses embriões que apresentavam uma melhor qualidade em termos de trofectoderma, já que em termos de maciço celular interno e grau de expansão do blastocisto não houve diferença, mas esses que tiveram trofectoderma um pouco melhor, eles, na hora da implantação, não chegavam até a implantação completa, então acontecia essa perda bioquímica. Então, eles sugerem que deveria ter, talvez, uma classificação diferenciada para esses embriões masculinos. Então, os embriões masculinos têm que ser, eventualmente, de melhor qualidade do que os embriões femininos para implantarem, né? É isso que eles comentaram na discussão deles. Só que, para que isso poderia ser aplicável, isso teria que envolver ciclos de PGTA em que o sexo fosse detectado. Bom, em relação aos trabalhos de mosaicismo, eu quis trazer um pouco disso, porque está tendo nos últimos anos uma discussão muito importante em relação ao mosaicismo, porcentagem de mosaicismo, o que fazer com essa informação, se isso tem que ser relatado ou não, se esses embriões devem ser transferidos ou não, qual é o potencial de implantação desses embriões. Então, por isso eu trouxe alguns trabalhos, e teve bastante coisa de mosaicismo no Congresso Europeu desse ano, então eu trouxe alguma coisa para a gente discutir aqui. Então, só lembrando que a transferência de embriões mosaicos, ela tem sido oferecida como uma opção para as mulheres em ciclos de reprodução assistida, mas a gente ainda tem dados limitados sobre o resultado de gestação e de nascidos vivos. Tá? Então, o mosaicismo em transferência de embrião, ele é um indicador do status desculpa, o mosaicismo em trofectoderma,
ele é um indicador, ele corresponde ao mosaicismo, à haploidia ou mosaicismo no maciço celular interno. Então, essa resposta ainda não, a gente ainda não tem, essa pergunta ainda não foi respondida. Então, discute-se hoje bastante se o mosaicismo ele deve ou não ser relatado, até que uma classificação clara desses embriões em relação ao potencial reprodutivo tenha sido definitiva. Então, eu trouxe esse trabalho desse grupo italiano, que ele, na verdade, é um update do registro internacional da transferência de embriões mosaicos na Europa. Então, foram 2.045 embriões mosaicos que foram transferidos, que tiveram a biópsia do trofectoderma, no D5 ou no D6. Elas foram avaliadas por NGS, e os embriões foram classificados como mosaico, tendo de 20% a 80% de células anormais. Aí eles dividiram esses embriões de duas maneiras. Primeiro, quanto ao tipo de mosaicismo, então MS, que é a aneuploidia mosaica segmentar, DM, que seriam cromossomos mosaicos duplos, SM, que seria a aneuploidia mosaica simples, e CM, que seria a aneuploidia mosaica complexa. Além disso, eles dividiram os embriões em alto mosaico, com mais de 30%, e baixo mosaico, com menos de 30%, ou mosaicismo, né? Então, eles observaram, primeiro, que os embriões com baixo mosaico, baixo mosaicismo, eles tinham uma maior chance de implantação, 48% versus 39%, quando comparado aos embriões de baixo mosaico, e eles tiveram também uma maior chance de nascimento vivo, 40% versus 29%, quando comparados os embriões de alto e baixo mosaicismo. Eles observaram também que os mosaicos segmentares, tanto os altos quanto os baixos, eles tinham um melhor potencial de implantação em relação aos mosaicos envolvendo cromossomos inteiros. Eu só senti falta desses dados aqui, isso aqui não foi mostrado no resumo e nem na apresentação, quais foram esses números, a análise estatística e tudo mais, mas é um dado bastante interessante isso daqui. Uma outra coisa interessante que o trabalho mostrou é que quando eles fizeram o diagnóstico como é que fala? Antes do nascimento, o diagnóstico de KB, o mosaicismo fetal, eles observaram que 99,1% desses fetos eles eram normais e só 0,9% tinham mosaicismo fetal. E após o nascimento, obviamente que não foi feito esse diagnóstico aqui, esse exame não foi feito em todas as gestações provenientes desses embriões que foram transferidos nesse trabalho, mas todos os embriões transferidos, o resultado, de todas as gestações examinadas, o resultado foi esse. E após o nascimento, aí aqui sim, né, eles fizeram o acompanhamento de todos os nascidos vivos nesse trabalho. Todos os bebês, apenas 0,25% dos bebês tinham algum tipo de anomalia e 99,75% dos bebês eram saudáveis. Bom, esse outro trabalho aqui também sobre a aneuploidia, então ele avalia os resultados perinatais e pós-natais de crianças até o 3º ano de vida, após a transferência de embriões mosaicos, comparados com embriões euploides. Então, a pergunta é, os resultados perinatais e pós-natais são diferentes após a transferência de blastocistos diagnosticados como baixos mosaicos em comparação com embriões euploides? Então, foram 173 crianças que foram acompanhadas até o 3º ano de idade. Essas crianças foram provenientes de embriões euploides, 115, e 57 crianças com embriões mosaicos baixos, obviamente com menos de 50%. Eles fizeram análise dos parâmetros dos ciclos, né, os resultados durante a gestação, fizeram análise do parto, do período pós-natal, incluindo testes pré-natais e complicações durante a gravidez e durante o parto. Então, eles observaram que, em relação a tempo de gestação, peso ao nascer, comprimento, diferença craniana, Apgar, enfim, todos esses resultados pós-natais e perinatais foram similares quando embriões euploides ou mosaicos foram transferidos. A única coisa que houve uma diferença é que houve uma idade materna menor dentre os embriões euploides quando comparado aos mosaicos.
E eles não observaram, então, como eu disse, nenhuma diferença perinatal, pós-natal, nas crianças nascidas após a transferência desses embriões. Mosaico de baixo nível ou euploides até os 3 anos de idade. Aqui o último trabalho sobre mosaicismo, que ele questiona, será que a morfologia embrionária, será que ela não é um fator preditivo mais importante que a detecção do mosaicismo em ciclos de PGTA para selecionar embriões para transferência? Então, para isso, para eles avaliarem quais dos parâmetros, morfologia ou suposto presença de baixo mosaicismo é mais impactante na taxa de nascimentos vivos ao selecionar um embrião a ser transferido em ciclos de PGTA. Então, foram 2.339 ciclos de FIV seguidos de PGTA, com 3.999 embriões transferidos. Esses embriões eram euploides ou mosaicos baixos. Foi feita a classificação embrionária por Gardner e o PGTA por NGS. E aí eles observaram que 45% dos nascidos vivos eram provenientes de embriões euploides, versus 44,8% mosaicos. Isso não levou a uma diferença significativa. A mesma coisa em relação ao abortamento, então, o mesmo nível de abortamento entre euploides e mosaicos. E a mesma coisa em relação à qualidade embrionária, tá? Então, apesar dos embriões mosaicos terem tido uma pequena menor porcentagem de embriões com baixa qualidade, não houve uma diferença significativa quando comparado aos mosaicos. Aí, quando eles compararam os embriões, eles fizeram assim, eles pegaram bons embriões e dividiram entre euploides e mosaicos, e pegaram embriões de baixa qualidade e dividiram entre euploides e mosaicos, e fizeram essas comparações. Então, quando eles compararam dentre os bons embriões, euploides e mosaicos, não teve diferença nenhuma na taxa de nascidos vivos ou de abortamento. O mesmo com os embriões de baixa qualidade. Quando comparados euploides com mosaicos, a taxa de nascidos vivos foi a mesma. Eles não conseguiram comparar a taxa de abortamento, porque o número, o N, era muito pequeno, isso não deu para fazer uma análise estatística, então por isso eles não mostraram. Porém, quando eles compararam, eles pegaram o embrião de baixa qualidade euploide, então, a pior característica em termos de morfologia, com a melhor característica, digamos assim, em termos de resultado de PGTA. Então, um embrião de baixa qualidade euploide comparado com um de alta qualidade mosaico, ou seja, aí vai o contrário, então a melhor característica em termos de morfologia e um embrião mosaico, a pior característica em termos de PGTA, aí sim eles observaram uma diferença significativa. Então, teve 21% de embriões de baixa qualidade euploides, nascidos vivos, que levaram a nascidos vivos, versus 48% de embriões de alta qualidade mosaicos. Então, esse dado é interessante, que ele mostra que realmente, ao selecionar embriões para transferência, aparentemente, a classificação morfológica, né, já que a gente vê aqui que o embrião de baixa qualidade euploide teve uma menor taxa de nascidos vivos quando bons embriões mosaicos. Então, a classificação morfológica ela deve ser considerada como um critério mais importante do que a conformação de baixo mosaico, tá? E eles ainda comentam que relataram o mosaicismo com base em categorias intermediárias de contagem de cópias, parece não oferecer uma utilidade clínica no cenário tecnológico atual. Bom, esse trabalho aqui eu trouxe pelo seguinte: nos últimos anos, tanto no Congresso Europeu quanto no Congresso Americano, a gente tem observado muito trabalhos publicados falando a respeito do uso da inteligência artificial como ferramenta para predizer o embrião com maior potencial de implantação, ciclos que vão levar à gestação, como predição até de embriões aneuploides. Então, a gente tem visto muito isso nos últimos congressos. Esse congresso chamou a atenção de que não tinham tantos trabalhos assim, tinham trabalhos sobre inteligência artificial, mas não tanto quanto nos últimos congressos. Mas teve esse daqui que eu achei interessante, razoavelmente interessante, mas ele é interessante pelo tema, que é de um grupo inglês, da Christina Hickman, do grupo da Christina Hickman, e que, na verdade, ela discute quais fatores de confusão, qualidade espermática, desculpa, está escrito errado,
Dismorfismos ocitários, tempo de cultivo, imagens pré ou pós-ICSI, idade, enfim, poderiam afetar a capacidade da inteligência artificial de prever a blastulação com base em imagem de oócitos e não de embriões. Então, eu achei interessante pelo objetivo do trabalho, né, você colocar outras questões, não só as imagens do time-lapse, por exemplo, mas colocar também outras características aí no algoritmo para ver se isso mudaria o potencial de predição. Então, foi um estudo de corte, foram avaliadas imagens de 1.281 ócitos, foi feito no Embryoscope. Eles avaliaram essas imagens desses ócitos, tanto pré-ICSI quanto pós-ICSI, e aí eles anotaram a origem, a idade, a origem dos óvulos, se eram óvulos doados ou óvulos próprios, a idade da doadora dos óvulos, a presença de dismorfismos ocitários e quais, e a qualidade seminal. Aí o algoritmo CLOE foi treinado, validado e testado, levando em consideração conjuntos de dados de imagens, conforme eu disse, pré e pós-ICSI, qualidade do óvulo, qualidade de sêmen e idade do paciente. Então, eu estou terminando já, tá, pessoal? Foram 1.281 óvulos avaliados e injetados, né? E aí, ela dividiu primeiramente em grupos, o desfecho primário foi blastulação, então, potencial de formação de blastocisto. Esses ciclos eles foram divididos de duas maneiras, primeiramente em relação à qualidade seminal, então, sêmen de doador ou boa qualidade seminal, amostras normais que não eram provenientes de sêmen de doador, e amostras anormais, isso aqui de acordo com os anormais eram amostras oligospermicas de acordo com a OMS. Tá? Então, conforme eu disse, os ócitos eram próprios e doados, os dismorfismos que eles avaliaram foram espaço perivitelíneo aumentado, qualidade de zona pelúcida, e a anormalidade citoplasmática e ócitos escuros. E ócitos aumentados em tamanho. Então, eles observaram que as imagens pós-ICSI apresentaram a pontuação média do CLOE mais alta do que as imagens pré-ICSI, e as imagens pós-ICSI tiveram um potencial preditivo de blastulação melhor do que as imagens pré-ICSI. Não é uma área abaixo da curva tão alta, né, 66%, mas ainda assim é melhor do que 50%, né, é o caro coroa. Mas as imagens pós-ICSI tiveram um potencial preditivo melhor do que as pré-ICSI, sugerindo que o ICSI afeta a qualidade morfológica do ósseo. O potencial preditivo não foi afetado pela qualidade do sêmen, e as características ocitárias que foram associadas com as piores notas da CLOE foram o espaço perivitelino aumentado, ósseos disfórmicos, aqui ela fala de forma, zona pelúcida normal, anormalidade citoplasmática, ósseos escuros e aumentados. Tá? Enquanto os ósseos esféricos, zona pelúcida e espaço perivitelino normal, foram caracterizados como mais propensos de formarem blastocistos. Bom, por último, eu vou apresentar esse estudo, que foi um estudo multicêntrico, feito de centros holandeses, e que eles tiveram como questionamento se a transferência de embriões em estágio de blastocisto, em ciclos frescos e congelados, melhora a taxa acumulativa de nascidos vivos em comparação com a transferência de embriões em estágio de clivagem em tratamento de FIV-ICS. Então, é bastante curioso que algumas discussões que eram antigas, elas sempre acabam voltando e algumas novas conclusões acabam aparecendo, né? Isso acontece com bastante assunto e agora eu achei interessante esse que trouxe novamente essa discussão a respeito de qual o melhor estágio para transferência, qual que levaria a melhor taxa de implantação. Então, o estudo começa falando, né, das revisões sistemáticas que tiveram na Cochrane e uma meta-análise recente também, concluindo que a transferência de embriões em estágio de blastocisto, aqui só falando de embrião fresco, ou seja, sem levar em consideração
a taxa de gestação cumulativa, está associado a taxas mais altas de gestação em comparação com a transferência de embriões em estágio de clivagem, que é o que a gente realmente tem ouvido bastante falar por aí, né? Mas os autores eles questionam se isso seria também verdade nas taxas cumulativas de nascidos vivos. Então, foi um ensaio multicêntrico randomizado. Eles utilizaram apenas mulheres com bom prognóstico, ou seja, com mais do que 4 embriões, mais do que 3 embriões no segundo dia de desenvolvimento. Foram 1.153 embriões transferidos. A randomização foi feita por idade, então foram 577 ciclos com transferência de blastocisto versus 579 ciclos com transferência de embriões em estágio de clivagem. Então, eles observaram que, conforme já era esperado, né, o nascimento em ciclo vivo cumulativo foi similar, 58% versus 57%, quando foram comparados os embriões na fase de blastocisto versus na fase de clivagem. Porém, os nascimentos vivos a fresco, ou seja, sem levar em consideração a taxa de gestação cumulativa, conforme foi observado na meta-análise e na revisão da Cochrane, houve uma diferença significativa, então foi 38% quando foram transferidos blastocistos, versus 29,9% quando foram transferidos embriões em estágio de clivagem. Então, foi encontrada... além disso, eles também observaram uma interação entre a idade e o dia da transferência, com uma taxa de cumulativa de nascimentos vivos mais alta e uma taxa de nascidos vivos mais alta após a transferência de embriões frescos em mulheres com 36 anos ou mais no grupo de blastocisto. Então, isso daqui é um achado bastante interessante, né? Porém, eu senti falta de uma discussão em relação aos custos, tanto custos financeiros quanto o custo emocional para a paciente, de você levar essa paciente para uma segunda transferência de embrião, ou terceira, enfim, até que se atinja a gestação, né, esse negócio de 1 em 1, até que o resultado positivo seja atingido. Então, isso tem um custo financeiro da criopreservação e também um custo emocional para a paciente. E também não foram apresentados dados em relação aos os resultados pós-natais dessas crianças, se existe aí alguma diferença da transferência em blastocisto ou em estágio de clivagem. Bom, gente, esse daqui foi uma sessão convidada, né, uma invited section desse professor, e que ele fez uma discussão a respeito do PGTP. Eu achei interessante, até porque a gente está escrevendo um trabalho sobre isso no Fertility, então eu achei interessante, acabei assistindo essa aula, mas eu não vou apresentar hoje para vocês, eu deixo para apresentar num outro momento, porque a gente já está bastante atrasado, já são 8h20. Eu vou deixar para a Amanda apresentar, e aí depois, quem tiver interesse, ou eu prometo que no próximo Dilma Clube, fórum ou qualquer coisa, eu apresento isso para vocês, tá bom? Eu não vou... Porque aqui é mais um trabalho, foi mais uma aula, foi mais uma discussão ética, moral, e acho que não vou tomar o tempo de vocês aqui agora, tá bom? Então, muito obrigada. Obrigado, Daniela. Você vê quantas coisas interessantes, né? Que você falando da parte laboratorial, mas quanto envolvimento clínico que tem. Muito bom, Amanda, a palavra é sua. Obrigado mais uma vez. Vamos lá. Boa noite a todos. A minha apresentação, eu vou falar brevemente sobre o que a gente viu de mais interessante no Congresso Europeu sobre o fator masculino de infertilidade, abordando, logicamente, mais a parte laboratorial. Vamos começar a saga do compartilhamento. O mais difícil não é apresentar, é compartilhar a tela. Oi? É mais difícil compartilhar a tela do que apresentar. Não, mas vocês estão vendo agora? Não, estamos vendo, está em ordem, Amanda. Ah, que bom. Ainda espero. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar essa barra daqui. Bom, esse primeiro trabalho foi um trabalho realizado na Espanha,
e teve como objetivo avaliar se a fragmentação do DNA do espermatozoide realizada pelo teste de túnel afeta o sucesso reprodutivo medido como a taxa de nascidos vivos em receptoras de óvulos após a transferência de embriões euploides. Foi um estudo retrospectivo, 447 ciclos de PGTA realizados em receptoras de óvulo. As amostras seminais foram submetidas a um ensaio de túnel e elas foram divididas em 2 grupos, o grupo com alto índice de fragmentação, considerado o corte acima de 20%, e baixa fragmentação, o corte sendo menor ou igual a 20% de espermatozoides com DNA fragmentado. O PGTA foi realizado em 1.831 blastocistos, foi feita a biópsia do trofectoderma em dia 5 ou dia 6 e analisado por NGS, e 568 blastocistos foram transferidos num ciclo subsequente. A idade paterna média foi de 41 anos e 66,5% dos homens tinham parâmetros seminais normais. A alta fragmentação do DNA espermático foi vista em 8% dos pacientes. A taxa de aneuploidia embrionária geral foi de 31,7%. E a taxa de aneuploidia foi 32,1% no grupo com alta fragmentação de DNA e 30,3% no grupo com fragmentação normal de DNA. Então, foi uma diferença significante. Os resultados clínicos, a taxa de implantação, o resultado foi próximo de atingir a significância, no grupo com alta fragmentação de DNA, 20%, e com fragmentação normal, 34,4%. A taxa de gravidez clínica significativamente mais baixa no grupo com alta fragmentação de DNA, 21,7% versus 31,3%. A taxa de aborto também significativamente maior no grupo com alta fragmentação de DNA, 40% versus 12,5%. E a taxa de nascidos vivos também menor no grupo com alta fragmentação de DNA, 13% versus 32,6%. O estudo, então, concluiu que o índice de fragmentação do DNA aumenta as taxas de aborto em receptoras de óvulos com PGTA, e que a taxa de nascidos vivos também depende dos danos ao DNA do espermatozoide em receptoras de óvulos após a transferência de embriões euploides. Nesse segundo trabalho, que foi realizado no Egito, o objetivo foi avaliar se os resultados de PGTA das técnicas de seleção de espermatozoide PIXI e MAX diferem daqueles de um grupo controle com fragmentação normal do DNA espermático. Então, foi um ensaio prospectivo randomizado controlado, 349 ciclos de ICSI, randomizados ou para a técnica de PIXI, 86 pacientes, ou para a técnica de MAX, 83 pacientes, e um grupo controle de 180 pacientes com fragmentação normal do DNA. Os critérios de inclusão, ao menos 5 ócitos M2 e fragmentação de DNA maior do que 20% no teste de túnel. Todos os blastocistos de boa qualidade, considerado como 4BB, foram biopsiados, foi feita a biópsia de trofectoderma. Realizado PGTA, NGS, e o resultado foi revisado por inteligência artificial, e os casos foram categorizados também de acordo com a idade feminina em 2 subgrupos, com corte de 35 anos. Os resultados mostraram que não houve diferença significativa nos resultados laboratoriais e nos resultados de PGTA. A única exceção foi essa taxa de blastocístios de qualidade razoável, que é um parâmetro que a gente nem costuma falar. Então, o estudo concluiu que o uso de técnicas avançadas de seleção de espermatozoide, como PIXI ou MAX, mostrou resultados comparáveis aos de casos normais de fragmentação de DNA, e que isso elimina os efeitos adversos da fragmentação do DNA, né? Realizar essas técnicas elimina o efeito adverso da fragmentação nos resultados de ICSI e PGTA. Esse outro estudo foi apresentado já pela doutora Melissa, ela apresentou muito melhor do que eu poderia, então eu vou pular. Aqui também falando sobre a inteligência artificial, esse estudo realizado na Austrália, teve como objetivo avaliar se a inteligência artificial pode melhorar a velocidade e a precisão
e a precisão da identificação dos espermatozoides em amostras complexas de tecido testicular. Foi uma prova de conceito. Esse estudo teve uma duração de 5 meses e foi feita a coleta cirúrgica de espermatozoides e a doação de amostras do tecido macerado descartado. O estudo foi realizado em 2 fases, a fase de treinamento e a de teste ao vivo. Já tinham alguns estudos anteriores falando sobre inteligência artificial e identificação de espermatozoides pós-cirúrgico, mas esse foi interessante porque ele teve esse teste ao vivo comparando com a visão do embriologista. A fase de treinamento foram 7 pacientes azoospermicos, fornecendo a amostra para treinamento das redes neurais, e o teste ao vivo foi a comparação entre a visão do embriologista, né, os tempos e a visão do embriologista versus o modelo da inteligência artificial. Perdão. Então, esse estudo mostrou que a inteligência artificial treinada, ela é capaz de identificar e isolar espermatozoides em tempo real, instantaneamente, tem uma maior precisão do que a visão do embriologista, reduz a pressão sobre os embriologistas também pela questão do tempo, aumenta a cobertura da amostra num menor tempo e tem um alto potencial de integração em fluxos de trabalhos laboratoriais, podendo ser incorporado aí na rotina a curto prazo. Esse outro trabalho, também realizado na Espanha, teve como objetivo avaliar qual é o tempo necessário para que os parâmetros seminais sejam restaurados aos valores pré-Covid em homens que sofreram infecção leve por Covid, logicamente. Um estudo prospectivo multicêntrico, 6 centros foram envolvidos, 45 pacientes do sexo masculino com diagnóstico confirmado de Covid-19 leve foram analisados. O teste pós-Covid foi realizado entre 17 e 516 dias após a infecção, uma mediana de 100 dias, e o tempo decorrido entre as 2 amostras foi uma mediana de 238 dias. O estudo mostrou que o volume seminal, concentração de espermatozoides, motilidade progressiva total e vitalidade diminuíram significativamente após a infecção pelo Covid, comparado aos valores pré-infecção. A contagem total de espermatozoides foi o parâmetro seminal mais afetado. Metade dos indivíduos obteve contagem total na segunda amostra. Parou, a partir de agora parou. Parou, hein? Secretaria libera nós. QRG. Tá tudo bem na apresentação? Não tá, eu acho que é o que falou aqui, mas já... Ah, tá bom. Tá bom. A contagem total de espermatozoides foi o parâmetro seminal mais claramente afetado. Metade dos indivíduos obteve contagem total na segunda amostra, inferior a 57% da inicial. E o efeito deletério da infecção na concentração e motilidade espermática não só não melhora com o tempo, como se tornou mais significativo na análise espermática tardia, realizada mais de 100 dias após a infecção. O estudo concluiu que os impactos a longo prazo da infecção por Covid leve em vários parâmetros da qualidade do esperma, mesmo com uma infecção leve, e que devem ser feitos mais esforços, mais estudos para avaliar o efeito a longo prazo da infecção por Covid-19 no potencial reprodutivo masculino. Esse estudo é o nosso estudo, né, que foi apresentado no Congresso, fugindo aqui um pouco do fator masculino, mas não poderia deixar de apresentar, que a gente investigou se a qualidade do embrião e o comportamento morfocinético diferem nos 4 grupos de mulheres de baixo prognóstico, estratificadas pelo critério Poseidon. Nós avaliamos 846 ciclos de ICSI e 3.326 oócitos injetados. As pacientes foram divididas nos grupos Poseidon. Então, no Poseidon 1, 144 pacientes, Poseidon 2, 570, Poseidon 3, 44 e Poseidon 4, 128 pacientes. E nós avaliamos se a morfocinética e os resultados de ICSI foram diferentes entre esses grupos. Quando os resultados mostraram que os embriões derivados de pacientes do grupo Poseidon 2, 3 e 4 apresentaram várias divisões significativamente mais lentas em comparação com aqueles do grupo Poseidon 1, Poseidon
1. E aqui, referente aos ciclos celulares e divisões sincrônicas, a mesma coisa, os embriões dos grupos Poseidon 2, 3 e 4 foram mais lentos em relação aos embriões do grupo Poseidon 1, e o Kidscore também seguiu o mesmo padrão, maior no Poseidon 1 e menor nos outros 3 grupos. Quanto aos resultados clínicos, nós vimos também melhores taxas de implantação, de gestação e melhores taxas de aborto, também no grupo Poseidon 1, quando comparado com os outros grupos. E nós concluímos que a qualidade do embrião e o comportamento morfocinético diferiram entre os grupos Poseidon, sendo mais favoráveis no grupo Poseidon 1, bem como as taxas de implantação, gestação clínica e aborto espontâneo, que o desenvolvimento embrionário foi mais favorável no grupo Poseidon 1, que são pacientes pacientes jovens e com reserva ovariana adequada, sugerindo que a qualidade do óvulo é determinante do potencial do desenvolvimento embrionário, e os nossos achados mostram a razoabilidade da estratificação das pacientes pobre-respondedoras pelos critérios Poseidon e fornecem também informações para um aconselhamento adequado desses pacientes quanto ao seu possível prognóstico. E eu vou falar brevemente, esse último estudo aqui é um estudo canadense, na verdade ele foi um pôster, mas que teve uma boa repercussão no Congresso. Eles tiveram o objetivo de avaliar a fragmentação do DNA do espermatozoide em homens com 35 anos ou mais, né, se difere aí de acordo com a idade do paciente. A idade média dos pacientes foi de 37,4 anos e a fragmentação média de 20,5%. Eles observaram uma correlação positiva entre a idade paterna e o nível de fragmentação do DNA, e que a fragmentação ela permaneceu relativamente constante até os 35 anos de idade, e a partir dos 35 anos de idade, um aumento aí progressivo da fragmentação. Esse outro gráfico mostra que, quando o paciente é mais velho, quanto mais velho o paciente, maior a prevalência de uma fragmentação normal foi maior nos pacientes mais jovens, que é esse primeiro aqui, né, fragmentação até 17%, quanto mais jovem o paciente, maior, e aí ela vai caindo, que quanto maior a maior prevalência de fragmentação alta do DNA, aqui acima de 30%, ela foi aumentando com a idade do paciente, e que esses níveis intermediários de fragmentação, entre 17% e 30%, eles foram relativamente constantes entre os diferentes grupos de idade. Então, o aumento da fragmentação do DNA após os 35 anos destaca a importância de considerar a idade masculina nas avaliações de fertilidade, semelhante ao conceito do relógio biológico feminino. Avaliar a fragmentação do DNA espermático em homens acima de 35 anos é crucial para os casais que desejam engravidar, e que a sociedade deve ser educada sobre as vantagens da paternidade precoce e da conscientização sobre o impacto do envelhecimento na fertilidade pode ajudar a resolver este problema. Obrigado, Amanda. Temas também bastante interessantes. Já vou abrir para perguntas. Só observar que foram 20 trabalhos apresentados, um número super bom, abrangendo todos os temas, e eu deixo aberto a discussão. Fiquem, por favor, à vontade. Então, as 4 meninas aí, olha, meninas, hein? São todas jovens. As 4 meninas aí para responderem. 4 mocinhas. 4 mocinhas. Por favor, Obrigada. fiquem à vontade. Eu vou aproveitar falando um pouquinho sobre um dos trabalhos que a Rosane apresentou, da Meckens, sobre a dosagem de progesterona nos ciclos artificiais, né? Quando eu voltei do congresso, só para vocês terem uma ideia, eu uso 1.200 miligramas de progesterona via vaginal no ciclo artificial. Então, 200 de 8 em 8 horas, né? Eu falei, bom, se ela mostrou lá que não tem diferença, vou diminuir para 800. Só que eu doso a progesterona. E para os meus casos, lógico que não foram muitos, né? Não teria como comprovar isso cientificamente, mas para os meus casos, as pacientes não atingiam 10 nanogramas
por ml de progesterona no dia da transferência. Então, eu voltei a usar dose alta de progesterona. Quer comentar, Rosane? Eu acho que isso uma terra de ninguém, né? Porque a gente tem muita dificuldade nessa dosagem de progesterona sérica, isso é um ponto 1. O ponto 2 é que, obviamente, a paciente que faz ciclo artificial, ela vai ter uma progesterona mais baixa mesmo, e a absorção das pacientes é diferente. É diferente quando você faz um ciclo espontâneo, que o corpo lúteo está secretando de forma pulsátil ali a progesterona. Eu também não confio de usar uma dose de progesterona baixa. Eu escolhi esse trabalho, Melissa, porque lá na Fertility, né, nós temos visto a maior parte de nós utilizando progesterona vaginal, 800 miligramas, mais a progesterona oral. E no final das contas, o trabalho mostra que não há diferença significativa com o N, que não foi tão grande assim, né? A minha única questão, e eu fico pensando, Mel, é de usar uma dose muito alta de progesterona, e também não existe, pelo menos não que eu conheça, não sei se algum de nós aqui conhece, e é um trabalho que fale do teto de progesterona que não é deletério. Isso me preocupa realmente. Porque se a gente pensar que você pode ter um endométrio atrasado, uma desigualização estromal deficiente por uma dose baixa, será que você não vai ter uma desigualização estromal exagerada, antecipando a janela de implantação se essa progesterona está muito alta? Ah, mas no dia que a gente entrou com a progesterona estava mais baixa. Sim, mas essa dose, dependendo da paciente, ela não vai absorver. Aquela que absorve mais, ela não vai fazer de uma forma acelerada até o D5 no dia da transferência. Acho que no final das contas, a discussão, o resultado da discussão é o seguinte: façamos ciclo espontâneo. Não tem como nós imitarmos o que a natureza faz. É verdade. O ciclo ovulatório acabou, né? Esse problema desaparece, né? Rosane, tem uma pergunta aqui da Ciomara. Ela está falando 800 microgramas de micronizado mais 20 miligramas de oral. Provavelmente ela quer saber a dose que você faz de micronizada com oral. Provavelmente com a dihidrogesterona, né? Parece, né? Edson, o Edson sabe, né? Eu acho que tem 5 anos, mais ou menos, que eu só faço ciclo natural modificado, inclusive por isso que no ano passado a gente levantou os dados lá da Fertility e a gente publicou, eu apresentei lá no ESHRE ano passado, né? Então, eu uso muito pouco ciclo artificial, somente naquelas pacientes que são receptoras de óvulos e não são ovuladoras, porque as que são ovuladoras eu já faço ciclo espontâneo também. Mas quando é ciclo preparado, eu normalmente faço 800 miligramas de progesterona vaginal e 30 miligramas de progesterona oral. Mas eu tenho um pouco de medo, eu falo para vocês. Eu não sei se, como a gente dosa sempre e está acima de 9, eu tenho segurança de que não está baixa. Mas a gente também não sabe, a gente não tem segurança se não está alta demais isso, né? Queria aproveitar e fazer uma pergunta para a Rosane e para a Melissa. Quanto às próprias respondedoras com respostas muito baixas, se vocês têm experiência do uso da testosterona, ou transdérmica, ou DHA, que é um precursor, qualquer uma dessas, porque realmente o trabalho do Polizos ele não foi confiável, né? Quer dizer, um tempo muito longo, transferência em D3. Um dropout muito grande, né? E aí, no final das contas, essas pacientes, elas usaram corretamente, não usaram corretamente, não foi dosada a testosterona sérica dessas pacientes, que era a única medida que poderia ser feita, né? Por isso que, no final das contas, houve aí esse questionamento, o Fabriggs, inclusive, que é quem primeiro publicou um protocolo de testosterona, discutiu isso na hora lá com ele, porque, segundo o Fabriggs, o uso tem um resultado muito bom. Eu e o Edson, quando eu trabalhava diretamente com o Edson, logo quando surgiu esse primeiro protocolo do Fabriggs, a gente, acho que fomos um dos primeiros, né, Edson, a procurar, na época não tinha comercialmente, né, a testosterona, usamos uma quantidade muito grande de pacientes. Eu realmente não vejo diferença absolutamente nenhuma. O Edson tem um volume enorme de pacientes, era um N muito grande, a gente não via absolutamente nenhuma diferença. Mas, entre uma coisa que não vai fazer mal e algo que talvez não ajude, eu fico aí na dúvida se essas pacientes não se devem usar
questionamentos, mas não há evidência mesmo, né? Melissa. Eu acabo usando mais, eu acho que não tem muita diferença também, mas quando eu tenho tempo, e às vezes são pacientes que a gente vai fazer mais de um ciclo, eu uso DHEA, 75 miligramas por dia, porque eu usei bastante tempo a testosterona transdérmica e as pacientes acabavam tendo muito efeito colateral. Mas eu acho que a gente ainda tem muitas dúvidas em relação à testosterona. E olha que interessante, bem recentemente eu peguei 2 pacientes acima de 40 anos com chip, com implante hormonal de testo e com uma reserva ovariana muito, muito acima da média. Então, será que foi a testosterona do implante? Será que era essa testosterona, essa reserva já era assim? Então, eu acho que ainda falta, temos algumas lacunas aí para descobrir, mas de rotina eu não uso para as pobres respondedoras, não. Tem 2 perguntas do chat. Primeiro do Erickson. Existe diferença entre as taxas de gravidez ou de implantação em ciclos naturais comparados com ciclos naturais modificados? A Meckins, eu acho que você só, desculpe, Mel, lhe atrapalhar, mas a Meckins, ela apresentou esse trabalho no ano passado, né? Como eu falei, ela é belga, ela é a que mais estuda ciclo natural modificado no mundo, eu acho, pelo menos todos os trabalhos que eu leio são dela, e não há diferença entre você disparar o trigger, fazer o disparo da ovulação com trigger, e você fazer o ciclo completamente espontâneo. Então, a taxa de implantação, os outcomes de FIV são comparáveis. E aí, com o trabalho que eu ressaltei aqui, nós observamos que, usando o HCG, já que o HCG não tem um efeito deletério nos outcomes da FIV, você pode programar para que a transferência não caia no final de semana, né? Ou existe uma flexibilização aí. Obrigado. Tem uma pergunta do Marcelo. Desculpe, Melissa, pode falar. Eu praticamente faço o ciclo natural modificado para todas as pacientes para conseguir programar a data da transferência. Se eu não me engano, tem um único trabalho do FATEME que mostrou que o ciclo natural modificado, usando o HCG, ele tinha uma taxa de gravidez, se eu não me engano, um pouco menor. Mas acho que foi um único trabalho, todos os outros não mostraram isso. Na minha prática, eu vejo que a taxa de gravidez é igual. Uma coisa importante, eu acho que quem não faz ciclo espontâneo aqui, né, natural modificado aqui, deve ter dúvida. A gente espera o folículo maior, ele ter um diâmetro, o endométrio estátilinear acima de 8 milímetros, você tem um folículo dominante, o trabalho que foi apresentado no ESHRE é que folículos acima de 13 milímetros você já pode disparar a ovulação, e se você dosar a progesterona naquele dia, no dia do trigger, e a progesterona estiver abaixo de 1,5, você pode ou entrar com a progesterona, eu faço, eu não sei se a Mel e o Edson fazem isso, mas eu entro ainda com progesterona exógena, e aí eu entro com a dose menor, normalmente eu uso 600 miligramas de progesterona micronizada vaginal, você pode entrar com essa progesterona ou 36 horas após, ou no mesmo dia, e aí você vai contar os dias para a transferência de acordo com o horário que você entrou com a progesterona, com a data que você entrou com a progesterona exógena. Isso também flexibiliza bem, né, o dia da transferência. Você consegue ajeitar a transferência tendo o cuidado de que essa paciente ou ela teve progesterona endógena ou progesterona exógena 5 dias quando você transfere blastocisto. Ótimo, Rosane. Queria fazer um comentário. Posso fazer um comentário, Edson? Oi, Cecília, por favor. Eu já ia te chamar para você dar a tua opinião. Porque é uma coisa que eu faço muito ciclo natural modificado, igual você, Rosane, você, Mel, e lembrando que corpo lúteo é aquele coquetel de substâncias que são muito bem-vindas lá no 3º trimestre da gestação, né? Relaxina, já que a gente pensa em diminuir essas complicações obstétricas e que a gente aumenta o número de bebês em casas, o triggering ele é muito bem-vindo, a presença do corpo lúteo é muito bem-vinda nesse ciclo, né? Por isso que, além de ajeitar, para não cair final de semana, que a gente faz isso muito bem, graças a Deus, e trabalha só de segunda a sexta para transferência, pelo menos para transferência de embriões, lembrar desse benefício aí da presença do corpo lúteo no 3º trimestre da gestação.
Cecília, eu não sei se vocês têm experiência, alguém estava conversando comigo sobre isso esses dias, eu acredito que foi o Rogério Leão. Se você não dá o trigger e a paciente é ovuladora e entrar com a progesterona, no geral essa progesterona não inibe a ovulação. Então é possível. Gressinger apresentou esse. Desculpa te interromper, mas o Gressinger apresentou lá no Escher esse trabalho, tá? Que tem ovulação de qualquer maneira, mesmo você não dando o trigger, você pode entrar com a progesterona, se tiver um folículo dominante ali acima de 13 milímetros, a paciente vai ovular e ela vai ter o benefício da progesterona endógena do corpo lúteo e da relaxina e de todos os outros fatores aí que o corpo lúteo produz. Acho que o Edson estava nessa aula também. Estava exatamente Sim. isso. Com certeza. Oi, desculpe, Cecília, vai lá. Não. Só que quando você faz o trigger, você garante, né, que houve a ruptura, que nem sempre isso acontece. Mas isso aí, com certeza, a minha experiência também é essa. Mesmo usando a progesterona, a gente não inibe a ruptura folicular, não. Quer dizer, a gente pode chegar à conclusão, então, como disse a Rosane, que o ciclo preparado artificial hoje é critério de exceção, né? É isso? É isso. Bom, uma pergunta do Marcelo, o T-Transport, falando da progesterona transdérmica do Polizos, ele também pergunta se a experiência de todos em que realmente o uso dessa forma não vai resolver muito nos casos de pobre respondedora. É isso também, fica como conclusão do trabalho, Melissa, Rosane, Cecília. Inclusive, a mesma coisa podemos dizer pelo PRP, por enquanto, né? Acho que o Edson estava também na aula do resumo, né? Foi você que deu essa aula da SBRA, né, Edson? Foi. E que todas essas ferramentas que nós utilizamos para pobres respondedoras, o guideline do Escher agora, ele completamente desaconselha e ficamos na dúvida se devemos utilizar ou não, né? Pergunta, nós estamos terminando, estamos quase com 2 horas de reunião, sendo muito agradável, mas quase 9 horas. Tem uma pergunta aqui da Isabela Rangel no chat. Alguma particularidade para endométrios finos nos ciclos naturais? Essa é difícil, hein? Vou começar com a Melissa. Falei que ia fazer pergunta, Melissa. Vamos lá. Endométrio fino em ciclo natural. O que você faz? Gente, particularmente, eu estava conversando isso hoje com uma paciente, né? Eu acho que tem duas questões em relação ao ciclo, ao endométrio fino. Primeiro, a gente tem que entender a limitação dessa paciente, né? Se você pega uma paciente que te diz, puxa, meu ciclo menstrual não é muito volumoso, você não tem como esperar que o endométrio dessa paciente chegue a 8, 9, 10, né? Você vai esperar que o endométrio chegue a 6, 6,5, 7. Então, isso a gente tem que individualizar os casos. E eu tenho 2 casos de pacientes, uma com endométrio de 4,2 e outra de 4,8 com gestação e nascido vivo. E tem alguns trabalhos que mostram que, será que esse cutoff aí do 7, né, de 7 milímetros de espessura do endométrio, será que a gente não está tirando oportunidade de algumas pacientes de engravidarem? Tudo bem, a taxa de gestação ela vai ser mais baixa, mas ela não é 0, né? Então, o que eu faço nos ciclos naturais? Aliás, para pacientes endométrio fino, ciclo natural, porque eu acho que o próprio corpo lúteo, né, e o próprio corpo da paciente, eles produzem hormônios que deixam o endométrio melhor, e eu acabo entrando com anticoagulante no dia da transferência, mas com o intuito de melhorar a vascularização, tá? E aí eu uso só no primeiro trimestre. Eu acho, Isabela, assim, a gente sabe, a Mel pontuou bem, né? Vai haver pacientes que ela tem um padrão do endométrio um pouco mais fino, mas eu sou partidária, se a paciente tem endométrio fino, existe uma causa. Então, muitas vezes existem causas modificáveis. Em alguns momentos, não. Eu acabei de assumir o pré-natal, inclusive fiz o parto dessa paciente, uma paciente que fez uma embolização para o mioma uterino de 10 centímetros. Esse mioma não desapareceu, continuou a crescer, ela me procurou, enfim, um caso muito grave, eu operei, havia esferas de embolização pelo miométrio inteiro da paciente, houve uma necrose miometrial, um endométrio péssimo, ou naqueles casos de adenomiose muito grave. Nós iremos fazer o possível, iremos corrigir
o endométrio, a parte inflamatória desse endométrio o máximo possível, mas nós saberemos que essa paciente ela vai ter um endométrio fino, não vai ter o que fazer. Foi destruída a camada basal desse endométrio. Então, como vai regenerar um endométrio que a camada basal foi destruída? E aí, essa paciente, pela nossa surpresa, eu transferi um único blastocisto, essa paciente engravidou, com 34 semanas teve que resolver porque o miométrio não segurava mais, não havia miométrio. Era um miométrio muito delgado, né? Mas eu acho que o endométrio é fino, tem que investigar. A Fernanda Rodrigues, da Huntington, que mais estuda PRP, né? O trabalho dela fala que o PRP intraútero, ele serve, sim, para os endométrios finos, aqueles endométrios nos quais não existe uma doença agora, mas houve uma doença anteriormente que destruiu a camada basal. É um N muito pequeno ainda da FE, mas é um trabalho interessante. Talvez seja uma alternativa aí para esses casos de sinéquias graves, adenomiose muito grave. A minha experiência com adenomiose e endométrio fino é que o bloqueio panálogo agonista de GnRH melhora a espessura endometrial depois. Então, eu acho que a lição que fica é: precisamos investigar. Se identificar a causa, tentar tratar. Não há nada que possamos fazer, transferir e esperar que a paciente engravide aí, né? Esperança é sempre a última que morre, né? Às vezes dá certo, casos graves. Só fazendo um adendo, tá? Eu sou uma paciente endométrio fino, tá? E a minha filha tá aí, 8 anos de idade, meu endométrio não passava de 6, nós transferimos e, né, nasceu com 40 semanas. Então, lógico, não tinha como você falou, né, Rosane, não tinha nenhuma causa, não encontramos nenhuma causa. Quando tem causa, tem que tratar, mas eventualmente eu acho que a gente tem que entender o perfil de cada paciente, né, a limitação de cada paciente. Muito obrigado. Melissa, uma observação do Marcelo Jacob, ele coloca aqui apenas um comentário. Qual a espessura normal de todas as gestações naturais de pacientes não inférteis? Não sabemos ao certo, sem dúvida nenhuma, Marcelo. Tem uma Sim, outra... Atenção, mas isso, muita, tá? Muito boa. Se a estimulação, o endométrio já não cresce, não adianta. Às vezes a gente fica dando estrogênio, dérmico, subcutâneo e o endométrio ele não espessa mesmo. Bom, antes de terminar, eu convido o Dr. Ricardo Nascimento, que ele me pediu para dar o recado, mas eu não vou dar, ele que vai dar. O Ricardo é o presidente do nosso próximo congresso da Associação Brasileira de Reprodução Assistida. Então, Ricardo, a palavra é sua, por favor. Muito obrigado. Nós temos aqui vários membros da comissão científica que eu tenho a certeza de que vai trazer um programa maravilhoso para o nosso congresso, que vai ser de 28 a 31 de agosto, aqui em Floripa, essa cidade que é a Ilha da Magia. E a gente está esperando todo mundo, né? E então, quem vocês puderem convidar, convidem. Vamos fazer um grande congresso aqui e claro que eu conto com a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado. A gente já está começando a trabalhar. Muito obrigado, Ricardo. Sem dúvida vai ser um sucesso. Agradeço a todos, agradeço em especial as palestrantes, a Melissa, a Rosane, a Daniela e a Amanda. Meu agradecimento aqui especial sempre a Daniela e a Amanda, suas organizadoras de toda a nossa parte científica e que realmente sempre é memorável. Obrigado a vocês duas, obrigado, Mel, novamente, obrigado, Rosane, obrigado a todos os participantes. Foram 2 horas de reunião, com a sala com mais de 120 pessoas, na imensa maioria do tempo, e realmente eu, pessoalmente, aprendi muito, tenho certeza que todos nós aproveitamos. Muito obrigado a todos e boa noite. Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada aí, pessoal do Organon também.